Está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje eu recebo o presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, Dr. Rubens Moscatelli. Que prazer ter você aqui para a gente sempre fazer o nosso programa maior. Agora que nós estamos saindo de férias, saindo das férias, na verdade, não é? E com tanta coisa acontecendo nos condomínios, não é verdade? Olha, o mês de fevereiro foi muito trágico em relação a essa questão, principalmente na área estrutural, né? E problemas que aconteceram não só aqui no estado de São Paulo, mas no Rio de Janeiro. Mas então, falando nessa parte estrutural, Santos é pioneira na lei que determina a obrigação de laudos de vistoria de imóveis. Fala um pouquinho pra gente. Verdade. Você sabe que a legislação, infelizmente, no Brasil, embora o pioneirismo de Santos, ele seja também baseado numa tragédia, né? Em 2001, aliás, no final do ano 2000, começo de 2001, houve uma tragédia onde caiu uma laje, uma marquise, sobre uma pessoa num restaurante ali no Gonzaga. Isso mesmo. Né? E não só aconteceu esse fato, mas aconteceram outros naquela... Teve aquele prédio que caiu lá na Rua Goiás. Foi na final da década de 90. Isso. Então, tudo isso levou a que os técnicos da prefeitura elaborassem uma legislação onde fosse previsto a questão do monitoramento de alguns setores da estrutura do condomínio, de forma até obrigatória. Porque a gente tem uma grande dificuldade, Mônica, no seguinte: quando o condomínio é novo, normalmente se pensa naquela ideia da garantia. Tem os 5 anos a partir do momento em que houve a entrega das chaves, o habite-se, enfim. É o tempo de garantia da estrutura geral daquele edifício. Mas às vezes os problemas aparecem depois disso e deveriam ser... E a gente não se preocupa com a manutenção. Responsabilidade ainda até da construtora. É uma questão, mas muitas vezes é vício oculto, coisas que a gente não atentou. É a mesma coisa um carro novo, você comprou um carro 0 km. Se você não fizer aquelas manutenções obrigatórias, se acontecer qualquer problema, com certeza, você é que vai arcar. E a mesma coisa acontece no condomínio, só que num caráter muito maior e até um custo maior, em termos de vidas humanas, de patrimônio que é desfeito em razão do não cuidar. Mas isso aí é questão cultural. O brasileiro precisa investir mais nessa questão da cultura de fazer a manutenção. Mas o que diz a lei de autovistoria? A lei de autovistoria, ela determina que o condomínio, dentro de uma tabela que vai desde a idade do imóvel, do prédio, até a quantidade de andares, ela tem uma tabela onde, dependendo do tempo que passa, ela vai diminuindo a periodicidade. Por exemplo, um prédio com 30 anos de vida, com menos de 9 andares, ele tem, por exemplo, um prazo de 5 anos. A cada 5 anos ele tem que apresentar o laudo estrutural. Que vai cuidar não só da questão, por exemplo, da viga, da estrutura própria, do próprio alicerce daquele condomínio, até a questão das marquises, a questão das sacadas, que tem muito condomínio que teve sacadas também que andaram caindo. Mas, Rubens, são coisas assim. Como é que não foram feitos laudos, por exemplo, os prédios aqui de Santos, tem uns absolutamente tortos. Como é que ficou? Como é que foi feito isso? Essas são situações diferenciadas, né? Porque Santos também é conhecido como o segundo pior solo do mundo, que eu escuto falar, né? Tem um país, acho que é a Indonésia ou a Malásia, que é o pior solo do mundo. Só que isso não se sabia na época dessa construção desses prédios. E pelo que eu sei da história, houve erro de cálculo mesmo na hora de fazer o concreto, enfim, a estrutura não estava adequada para aquela situação de solo. Mas isso era uma situação completamente diferente. Né? Por quê? Primeiro, naquela época, década de 60, 70, que foi quando surgiram esses prédios, você tinha muito menos prédios. Hoje nós temos técnicas construtivas diferentes, né? Os alicerces são feitos de outra forma, chamadas estruturas profundas, onde você vai até com aquele equipamento que se usa no metrô para fazer puxar onde é mais firme, né? Enfim. Avançamos em tecnologia. Avançamos em tecnologia, quer dizer, você hoje tem aqui em Santos
eu lembro de um pelo menos, você tem 3 subsolos no mesmo prédio e não tem problema nenhum de infiltração. Tudo bem que é um prédio particular, não é um prédio para as pessoas morarem, até um prédio comercial, mas foi feito e é possível. Então, ficou demonstrado isso. Quer dizer, apesar do solo ser ruim, você usando a boa tecnologia, claro, você consegue chegar num ponto comum. Agora, esses prédios lá para trás, não havia isso. A solução, às vezes, fica inviável. Tem alguns casos até de recolocação no mesmo patamar, só que o custo é altíssimo. É altíssimo. Agora, quem é o responsável, por exemplo, para a contratação dessas vistorias? O condomínio, na pessoa do síndico, é a pessoa responsável por contratar o engenheiro. E veja, Mônica, não é só questão de contratar. Eu tenho um engenheiro no meu condomínio, só que ele, na verdade, trabalha em outro município do nosso litoral, até do estado. Muito bem. Ele não é cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos. Está errado. Não vai resolver nada. Por quê? Porque, além de ser um engenheiro ou um arquiteto, quer dizer, tem que ter a inscrição lá no CREA ou no Conselho dos Arquitetos, que agora mudou a sigla, né? Sim. Você tem que ter cadastro perante a Prefeitura. Por quê? Porque quando tem o cadastro perante a Prefeitura, entre outras coisas, eu tenho que fazer o chamado auto de responsabilidade técnica, onde eu vou vincular a pessoa daquele engenheiro ou daquele arquiteto a qualquer problema estrutural que cause aquilo que ele está apresentando. Mas como é que é feita essa fiscalização? Então, você elabora, na verdade o engenheiro ou arquiteto vai elaborar o laudo com as características do imóvel, com as situações concretamente que existem ali, aquilo que ele encontra de problemas e situações que ele entenda que devam ser resolvidas, cronogramas, inclusive, colocando, olha, tal determinada situação tem que ser imediatamente. Em tanto tempo. Ou claro. até tanto tempo, porque daí a Prefeitura tem condição de, avaliando aqueles dados, poder fiscalizar. Sob pena de multa. Exatamente. A multa pode chegar até uns R$2.000, por situação, né? Não apresentou o laudo, R$2.000. Não fez a obra no tempo prometido, pode chegar ao mesmo valor. Porque você vê essa situação, por exemplo, no Rio de Janeiro, o prédio, quer dizer, há muito descaso, na verdade. É aquilo que eu falei no início, né, Mônica? Nós, na verdade, primeiro deixamos a porteira arrombada, com certeza, para depois colocar o cadeado. Então, complicado. O brasileiro precisa mudar essa cultura, precisa entender que o gasto, não é gasto, aquilo que ele investe. Sim. Tem que ter uma cultura mais preventiva e não de consertar, posterior, né? De fazer um remendinho ou o famoso puxadinho, né? Então, isso não dá para ser. Bom, já falamos um pouquinho mais. Vamos para o intervalo, não saia daí.